Olá, meu nome é Maria Celina e você está no canal Jarita Vijaya, participando da nossa Cesta de Partilha. A Cesta de Partilha é um encontro que nós fazemos semanalmente, onde nós sempre convidamos amigos para a gente estar conversando sobre vários assuntos. E na última sexta-feira do mês, nós temos os contos e encontros como parte da cesta de partilha. O Contos e Encontros é um evento que eu trago para vocês, um escritor nosso brasileiro, e leio um conto da autoria desse escritor. Peraí, gente, que deu um probleminha técnico aqui, não quer passar? Pronto. Então, e por que é contos e encontros? Porque por trás da simplicidade dos contos, que muitas vezes são desprezados pelos adultos, há assuntos complexos e negações que são impostas pelas nossas culturas. Então, desde os tempos imemoriais, as histórias nos ensinam profundas lições sobre nós mesmos e sobre o mundo. Eles nos ligam com os mistérios da vida e de outras pessoas. Os seus enredos falam de sentimentos que são comuns a todos nós, como o amor, o ódio, a morte, o medo, a rejeição, a alegria, a frustração. E os contos de fadas e essas histórias literárias, elas funcionam como um manual para a descoberta desses sentimentos dentro da criança, e eu digo mais, reverbera muito maior dentro dos adultos. Então, quando nós mergulhamos nesse mundo do faz de conta, nós desenvolvemos os nossos sentimentos e aprendemos a lidar com essas sensações que começam a dar vazões às nossas próprias emoções. Então, a partir do momento que nós fazemos esse mergulho, nós entramos nesse mundo imaginário, acabamos nos colocando no lugar dos personagens, né, que vêm nesses contos, e através de histórias vividas, dessas histórias narradas, nós acabamos entrando e trabalhando esses sentimentos e essas emoções interiormente. E hoje eu trago como convidada, eu chamo ela de Doce, porque é incrível o trabalho dessa mulher, é a Cora Coralina. E nós temos também, no mês de agosto, né, nós estamos comemorando o dia do nosso folclore brasileiro. Então, vocês vão perguntar, mas Celina, o que tem a ver a Cora Coralina com o folclore? Né? Então, vamos lá ver o porquê que eu coloquei esse chamadinho aqui de atenção. Porque ela é folclórica, sim. Primeiro que ela faz aniversário dia 20 de agosto, então, 2 dias antes da comemoração do nosso folclórico. Mas não é só esse o caso. Segundo a historiadora Andréia Ferreira Delgado, ela foi transformada em mulher monumento pelo seu ofício de doceira. A produção de doces a partir das frutas do cerrado, registrada pelos viajantes que percorreram Goiás no início do século XIX, era um costume tradicional das famílias goianas e também era uma alternativa para muitas mulheres que sustentavam a sua família com a fabricação de doces e quitutes que eram vendidos em tabuleiros ou eram encomendados pelas pessoas. Mas, no entanto, foi a poeta doceira que associou essa atividade ao turismo local de Goiás, transformando os doces de frutas em souvenir da cidade de Goiás.
E ela revela em seu artigo Cora Coralina, a poética do sabor. Esse artigo foi publicado na Revista de Antropologia em julho de 2002. E, aliás, esse artigo revela muito mais sobre a poeta doceira ou a doceira poeta, como vocês quiserem chamá-la. Mas, independente disso, algumas questões se sobressaem na história dessa figura da Cora Coralina. Como não considerar folclórica uma mulher nascida no século XIX, que estudou somente até a 3ª série do curso primário, mas mesmo assim ela passou a vida toda dela a escrever lindamente como hobby, a ponto de chamar a atenção de Carlos Drummond de Andrade. Como não admirar uma mulher que conseguiu sustentar seus 6 filhos sozinha, em tempos bicudo para o sexo feminino, usando a sua gastronomia, que vinha acompanhada de sua outra obra de arte, que era a literatura. Como não ser folclórica uma poetisa que, apesar de ter passado a vida escrevendo, ela só conseguiu publicar o seu primeiro livro, que foi chamado de Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais, aos 75 anos de idade. E depois disso ainda, ela recebeu muitos prêmios que qualquer escritor almeja durante toda a sua vida, como, por exemplo, o troféu Jaburu, do Conselho de Cultura do Estado de Goiás, o título doutor honoris causa da Universidade Federal de Goiás e o prêmio Juca Pato, da União Brasileira dos Escritores, como intelectual do ano de 1983. É uma admirável trajetória de vida dessa nossa grande escritora, com um admirável trabalho. E que pena que eu não pude ter provado de seus doces. Então, a Cora Coralina, que hoje eu trago como nossa convidada especial, através de um conto dela, que eu vou ler, que eu peço para vocês abrirem os ouvidos e o coração amorosamente, porque toda a obra dela foi como a profissão dela, doce. E tudo isso ela transmitiu para nós, através de palavras. Aqui tem, nessa foto, ela trabalhando, ela fazendo os grandes tachos de doce dela, né, que ela fazia para vender na cidade, e esse foi um de renda que ela tinha para sustentar os 6 filhos. E agora, como sempre, eu gosto, né, de trazer um pouquinho da vida do escritor que nós estamos apresentando hoje. Então, aqui tem um resumo do que foi a resiliência dessa grande mulher brasileira. Então, a Cora Coralina, ela nasceu Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Ela nasceu na cidade de Goiás, em Goiânia, no dia 20 de agosto de 1889. E faleceu também na mesma cidade, em 10 de abril de 1985. Ela foi poeta e contista. Passou a infância e adolescência na cidade de Goiás. Ela veio de uma família aristocrática e ela foi educada em casa por uma mestra e cursou apenas os 4 primeiros anos primários. Apesar da pouca escolaridade, aos 14 anos, ela já começa a publicar contos e poemas em periódicos da sua cidade. E, para isso, ela adotou o pseudônimo de Cora Coralina,
para que ninguém descobrisse que era a Ana Lins que estavam fazendo, devido a toda a repressão, a todo aquele patriarcado, né, que existiu naquela época da mulher não poder ter outra atividade a não ser a de dona de casa e mantenedora do lar. Nessa mesma época, ela começa a frequentar o Clube Literário Goiano, e durante uma dessas reuniões, ela conhece o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas, com quem, em 1911, ela foge para o interior paulista. E, na verdade, o que aconteceu é que o Contídio, ele já vinha de uma separação, de um casamento desfeito, então isso era um motivo de vergonha na cidade. E ela engravidou sem se casar nesse relacionamento, ela engravidou do advogado Contídio. Então, para não criar, né, toda essa polêmica na cidade e levar vergonha para a família, eles se mudaram de cidade e vieram para o interior de uma cidade paulista aqui de São Paulo. Durante os anos que ela viveu com seu companheiro, ela continua escrevendo, porém, ele também a proibia de que ela tivesse uma vida mais ativa, ela proibia que ela publicasse toda essa obra literária que ela produzia. Mas, mesmo assim, no entanto, ela contribuía com artigos para os jornais das regiões de Avaré e Jaboticabal, que foi essas cidades do interior paulista que eles vieram morar. Com a morte do marido, em 1934, ela veio morar na capital paulista, ela veio para São Paulo. E entre outros meios de renda que ela procurou para estar sustentando os filhos, ela criou uma pensão, ela abriu uma loja de tecidos, e finalmente ela foi ser vendedora de livros na editora de José Olímpio. E foi aí que deu uma abertura no caminho dela poder ter a oportunidade de estar apresentando esses trabalhos dela. E foi um irmão do José Olímpio, que foi o primeiro que se interessou por esses escritos da Cora, e passou a fazer pequenas publicações dela. Quando foi na década de 40, ela volta para a cidade de origem, ela volta para Goiás, em virtude de inventários, de assuntos que ela tinha que resolver. E aí, sim, ela se torna a doceira, que foi a profissão que a sustentou até o fim da sua vida. Em 1965, aos 76 anos, ela decide publicar pela primeira vez os seus escritos, que o primeiro livro dela, então, foi Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, pela editora José Olímpio, conforme eu relatei, que foi a abertura que deu para ela essa chance dela poder estar mostrando esse trabalho dela. E, a partir daí, a carreira dela deslanchou, embora tenha sido uma carreira um pouco curta, né? Ela já tardiamente que ela conseguiu ter essa resiliência e pôr à prova tudo aquilo que ela trouxe de belo dentro dela. Em 1983, ela recebe o título de doutora honoris causa da Universidade Federal de Goiás, e no mesmo ano, ela torna-se a primeira mulher a vencer o prêmio Juca Pato. Olha só que marco importante, né? Principalmente para nós, e ela vindo de todo esse contexto do século passado, de todo esse período patriarcal de repreensão, e ela teve essa grande honra de ser a primeira mulher a vencer o prêmio Juca Pato com o livro Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha.
E a obra de Cora Coralina, ela só obteve esse grande reconhecimento como ela era já bem idosa, conforme eu falei para vocês. E surgiu principalmente de um grande impulso do Carlos Drummond de Andrade. Na época, o Carlos também publicava os seus escritos pela editora José Olímpio. Então, caiu nas mãos deles, né? Esses escritos da Cora. E ele se apaixonou, achou aquilo maravilhoso. Eu não coloquei aqui para não estender muito, mas tem uma carta maravilhosa, que foi o primeiro contato que ele fez. Ele escreveu uma carta linda, linda para Cora Coralina, elogiando e falando do trabalho, dessa força interior que ela tem. E isso foi em 1980, que foi a partir de quando ela começou a fazer as suas primeiras publicações. Então, conforme eu estava falando, continuando, a obra dela traz toda a força e a sabedoria, e voltam-se para problemas contemporâneos, para a raiz da nossa cultura. As lições aprendidas em sua ampla existência ganham forma poética e, nas palavras da autora, recriam a dura caminhada, tratam de questões essenciais, como nesse poema aqui, que ela diz assim: minhas mãos, doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas e ocupadas, mãos laboriosas, abertas sempre para dar, ajudar, unir e abençoar. Ela ainda fala, ela tem uma premonição, eu acho aqui, né? De uma vacina para combater os erros e a violência. Então, num dos poemas dela, ela diz assim: tempo virá, uma vacina preventiva de erros e violência se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficinas. E os homens, imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, alto-muros de um tempo superado. Gente, respira, isso não é lindo demais? É muito lindo, né? Deixa eu passar para o próximo aqui. Em outro poema dela, ela valoriza a linguagem popular, que muitos insistem em considerar errada. Então, em outro poema dela, ela diz assim: a linguagem errada dos humildes tem para mim um gosto de terra, chão molhado e lenha partida. Jamais procurei corrigi-los, como jamais tolerei o bem-falante, o exibido. É lindo, não é? Muito lindo. Aqui eu coloquei um manuscrito de um caderno dela, que era onde ela fazia todas as anotações dos poemas, dos contos dela, para vocês conhecerem e se emocionarem, né? Eu acho que é uma... Cada vez que eu trago um escritor e busco atrás disso, conhecer a figura humana, conhecer as lutas e as dificuldades que eles tiveram para chegar até onde chegaram, é uma lição de vida assim, que não tem tamanho, especialmente no caso da nossa Cora, né? De ser mulher,
de nós sabermos, né, a nossa posição de toda essa ancestralidade que veio antes de nós, todo o trabalho árduo que essas mulheres guerreiras fizeram para que nós pudéssemos estar onde nós estamos hoje. Então, não tem como reverenciar e ter a gratidão por todo esse esforço e todo esse trabalho que elas fizeram. Então, aqui são as principais obras que eu coloquei da Cora Coralina. Ela escreveu em 1963, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Em 1976, ela fez um livro de poesia, O Meu Livro de Cordel. Em 1983, O Vitem de Cobre e Meias Confissões de Aninha. Interessante notar nas obras da Cora que ela é uma espécie de autobiografia que ela traz nas poesias delas e nos escritos. É fascinante. Histórias da Casa Velha da Ponte, foi um livro de contos que ela escreveu em 1985. Os Meninos Verdes, uma história infantil, em 1980, quase que eu trouxe esse de conto hoje para vocês. É muito doce, é muito terno. O Tesouro da Casa Velha, foi outro livro de poesias, foi já uma obra póstuma, né, após a sua morte. A Moeda de Ouro que um Pato Engoliu, é muito bacana também, é mais uma obra infantil dela. Vila Boa de Goiás é outro de poesia, em 2001, também obra póstuma. O Pato Azul Pombinho, mais um infantil, esse foi em 2001. Então, são as principais obras delas aqui. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais alguma coisa a respeito dessa magnífica e doce escritora amada nossa, eu coloquei aqui a biografia, que foi o site onde eu pesquisei, e lá tem muitas e muitas mais informações, assim, preciosas a respeito da vida, que se a gente for começar a falar, vai dar um mês de contos e encontros aqui. Então, eu procurei trazer o que tinha de mais relevante, para a gente ter um pouquinho, né, da noção por trás dessa figura e de todo esse legado maravilhoso que ela deixou para nós. E hoje, então, o conto que eu vou ler para vocês, que eu escolhi, está nesse livro chamado Histórias da Casa Velha da Ponte. O conto chama-se A Pedrinha de Briante, de Cora Coralina. Foi a velha Honorata quem acabou de criar o sobrinho. Quando a mãe morreu e deixou aquele molecote amarelo, lombriguento, feioso e com um jeito de retardo. E deu foi trabalho para sinhá Honorata, viu? Como ela não tinha filhos e o marido já estava em bom lugar, ela tomou amizade com o sobrinho e fez o possível para ele arribar. E ele arribou mesmo. Arribou e entrou na escola, já taludo, sempre bem comportado e com seu uniformezinho limpo e passado. Foi apanhando alguma coisa do muito que a escola ensinava. A velha Honorata tinha sua casinha lá no bairro do Alto. Além dela ser muito trabalhadeirinha, ela era estimada e de bons préstimos. Era dona de uma verdadeira sabedoria no lavar e passar ternos e camisas de homem. Lavava e passava roupa de ganho, de manhã até à tarde, na vasca
e nas tinas, ensaboando, esfregando, torcendo e estendendo pelos varais. Quando era noite, ela acendia o seu ferro de brasas, e era então um passar de roupas até horas tardias de sono. Com sua boa caridade, deu leitura e educação de pobre ao sobrinho, que se chamava Isidoro, mas atendido como Zidoro. Deu a ele, sobretudo, um bom catecismo com sua primeira comunhão. Deu missa dominical, guarda dos dias santos, respeito pelos mais velhos e temor a ofensas de Deus. Perdida não foi para ele a escola, apesar de pouco proveito. Era sossegado e lerdo de entendimento. Pela frequência assídua e bom comportamento, sempre aprendeu com dificuldade, dele e da mestra, o que de mais fácil a escola ensina e transfere, e quem mais não alcança. Leituras de coisas fáceis, escrita fácil e continhas fáceis. Disso para frente, ele esbarrou e não rompeu o mesmo. Quando já estava na idade de puxar pelo corpo, recolheu os cadernos, disse adeus para a professora e foi ajudar a tia. Buscava e entregava trouxas de roupa, mexia no tacho de sabão, partia lenha e capinava o quintal. Desse servicinho caseiro, passou para outros e começou a ganhar o seu próprio dinheirinho, que entregava tudo para a tia e que esta guardava escrupulosamente para o futuro do rapaz. Assim ela dizia. Um dia, Zidoro ouviu contar uma história muito bonita. Era a história de um carreiro de Garapava, que ia indo por uma estrada com seu carro cantador, com suas juntas de bois, sua vara de ferrão, sua calça remendada, a sua camisa grosseira de riscado, seu chapéu de palha e de pés no chão. Ia indo sossegado, bem pobrezinho, só pensando na sua lida. Quando ele deu uma topada e machucou o dedão, achou ruim. Levou a mão ao pé enfesado, procurou arrancar a travanca. Estava ali enquistada. Forçou com a ponta da faca e a coisa saltou. Ele pegou com raiva, xingou o nome da mãe e sacudiu para bem longe. Ai, mas ficou impressionado. A pedra, no volteio que deu, mostrou uma chipa fosforescente, esquisita. Isso deixou ele muito impressionado. Ele foi até o barranco e caçou a pedra e achou. Pedrinha escurinha, com uma chispa azulada. Olhou, mirou, não sabia se era de valor ou era um trem à toa. Pelo seguro, meteu na capanga. Meses passados, já era um outro que trabalhava com o carro e com os bois. O carreiro, o mesmo da topada, agora era dono de um bar de esquina na cidade de Garapava.
e senhor de uma dúzia de casa de aluguel. Tinha anel de pedras em todos os dedos. E tinha também muito dinheiro. A pedra de grande valor, de uma porção de quilates, tinha sido vendida por 20 contos de réis. Isidoro ficou muito impressionado com essa história. Como ele trabalhava pelos alheios, tinha sempre na mente o carreiro Felizardo, esperando, quem sabe, que num golpe de sua enxada, já no olho, saltasse uma cria da pedra de Garapava. Então, trabalhava ele um dia no quintal da nossa casa em Penápolis. E da janela, sem ser vista, eu ia acompanhando seus lances. Dava uns tantos golpes, abaixava, apanhava alguma coisa no chão, olhava, remirava, às vezes até passava a língua. Alguma jogava fora ou enfiava no bolso. E eu, intrigada com aquela manobra de pouco rendimento para o serviço, desci, me acerquei e perguntei: "Que é que você está procurando, Isidoro? Perdeu alguma pratinha do bolso?" "Não, senhora", disse ele. "Estou procurando é uma pedrinha de brilhante." E me contou essa história do carreiro de Garapava. Eu achei graça, dei a ele grandes esperanças e pensei comigo: sim, Isidoro, nós todos procuramos a nossa pedrinha de brilhante. Que fazemos senão a procurar com afinco pelos caminhos da vida essa pedrinha imaginária e que tão facilmente saiu do pé descalço de um carreiro humilde. Algum tempo depois, eu soube pela velha Honorata que o sobrinho ia se casar. E que esse casamento era um tanto a contragosto dela, que embora desejasse uma companhia moça em sua casa, avisou o sobrinho que se quisesse mesmo aquele casamento, procurasse outra casa para morar. Depois de casado, com ela não. É que o Isidoro tinha se embensado uma tal de Ivone, que tinha aparecido com um filho, sabe lá-se de quem era, e que a família, gente pobrezinha, mas muito direita, acatou em casa, para que ela não se perdesse de todo à espera de uma oportunidade. Isidoro, que não tinha despesas na casa da tia, porque essa sabia reger a sua vida pobrezinha de mulher simples e trabalhadeira, tinha juntado seus cobres e mesmo com desaprovação da tia, cuidou e apressou o casamento, com grande empenho por parte da gente da moça, que viu nele o bom arranjo para parente desarranjada. Tirou os papéis e pagou do seu. Mandou fazer um lindo terno para o dia. Comprou vestido e sapato para a noiva. Aparelhou a sua casinha e supriu de um tudo. Na regra de pobre, comprou 2 camas, uma larga de 2 e uma de um só para o menino. E num sábado bonito, de sol quente, casou mesmo o Isidoro. E entrou na sua casinha, com a mulher
e o filho desta. Uns dias depois, encontrando a velha Honorata, eu perguntei como que ia o sobrinho de Vida Nova. Foi então que ela me disse que seus antigos pressentimentos, que o casamento do sobrinho tinha fracateado e que agora ele cumpria a sina. Mas não falou. E mais, também não perguntei. Ali no movimento de feira, mesmo porque a velhinha encheu os olhos de lágrimas. Tempo depois, eu dei com o Zidoro, demudado, sujo, rasgado, de pé no chão e com a sua enxadinha no ombro. E eu brinquei com ele. Então, Zidoro, sempre acabou achando a pedrinha de brilhante, não? E ele disse, dona, eu fui logrado. Como assim, Zidoro? Vigia a senhora. Homem casa é para morde de ter casa e ter mulher. Eu botei na casinha 2 camas largas de 2 e me coage a ficar com a tarimba estreita. E que diz ela? Perguntei. Você não reclamou os seus direitos? Reclamei sim, dona, reclamei. Mas ela disse que não posa comigo, mode de não ter filho feio que nem eu. Lembra-se da pedrinha de brilhante que você procurava, Zidoro? Dona, eu se a lembro. Mas a minha saiu farsa. É sina. Não só a sua, Zidoro, disse eu. Quanta pedrinha boa a gente encontra na estrada da vida. Apanha, limpa e depois descobre que é falsa. Então, respira, gente. Esse foi o maravilhoso conto que eu li para vocês, da Cora Coralina. E eu espero que, de alguma forma, tenha tocado vocês em seus sentimentos, em suas emoções. É um conto muito lindo, traz ironia, traz contradições, traz as nossas escolhas, as nossas ambições, enfim, são muitas coisas para a gente absorver disso daí e trabalhar junto de nós, né? Nessa delicadeza desse conto. Então, é isso. Mês que vem, já sabe, última sexta-feira do mês, tem contos e encontros. E eu me despeço aqui de vocês. Obrigado por ter me emprestado seus ouvidos. Até mais.